Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Caio Ramos e hoje eu vou estar com você nessa live. Para mim é um enorme prazer estar aqui hoje. E eu quero te passar alguns avisos aqui antes da gente iniciar. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal da igreja, já se inscreva, tá fácil aqui embaixo no botão de se inscrever. Já se inscreve para ficar por dentro de tudo e siga a igreja também nas redes sociais, @verbobh, para você ficar por dentro de tudo. Aproveitando, já falei da igreja, agora deixa eu falar de mim também. O meu canal no YouTube, Caio Ramos, com K. Você pode também estar acompanhando meu ministério, todos os vídeos que tenho feito acerca da palavra, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E vamos que vamos. O nosso tema de hoje é pensamentos que gritam. Bom, é um tema um pouco diferente que eu quero falar com você hoje. Eu vou explicar por que eu estou falando acerca disso. Há algum tempo eu já tenho estudado muito a respeito disso, que é algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou um chamado no meu coração e tem falado muito a respeito disso. E um dia, em uma oração, Deus falou comigo que eu seria um avivalista de almas, um avivalista de sentimentos, alguém que trabalharia nessa área para levantar pessoas nessa área, ansiedade, depressão, crise do pânico, e eu tenho dedicado a minha vida, os meus estudos e todo o meu tempo para isso, e por isso eu estou aqui hoje para trazer chaves preciosas, uma palavra preciosa para poder trazer para a sua vida libertação em muitas dessas áreas, inclusive a preocupação. Então vamos lá? Bom, iniciando, né? A tendência nesse tempo de quarentena em que nós estamos vivendo, é de fato maximizar as coisas, né? Você vai ligar o noticiário, você vai ver as notícias e muita gente tem falado acerca disso, que tudo tem sido maximizado, né? Aqueles que têm crise de ansiedade estão tendo muito mais, depressão, até mesmo o suicídio, né? E tem acontecido isso. E muita gente tem me procurado, eu tenho recebido mensagens meia-noite, 1h da manhã, não só de uma pessoa, de várias pessoas falando, estou tendo crise de ansiedade agora, estou muito triste, não consigo me levantar da cama, eu acho que eu vou morrer, eu não quero morrer, eu estou com medo de morrer. E eu tenho visto a urgência, né, com a qual nós temos vivido nessa área, porque de fato muita gente tem sido acometida disso, e nesse tempo de quarentena as coisas têm sido maximizadas, né? Algumas religiões vão trazer a ideia de que o que você precisa para ser liberto disso é se esvaziar, né? Você precisa meditar e esvaziar. Então você não precisa, você tem que tirar tudo e se esvaziar. O ponto é que nada fica completamente vazio. Tudo que está vazio vai ser preenchido com algo. Aí você pode falar comigo assim, mas o vácuo? Os cientistas, teve uma pesquisa recente, eu li um artigo, que até mesmo no vácuo há pequenas partículas, ou seja, nada está totalmente vazio. Então, quando você se esvazia, se você está se esvaziando de algo, alguma coisa vai encher. E como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Completou aí, né? E, de fato, as pessoas ensinam que a gente deve se esvaziar, mas não nos ensinam que devemos nos preencher. E isso tem sido um grande problema. Eu tenho visto muitos cristãos adotando a ideia de meditação para esvaziar a mente de tudo, mas não tem preenchido com nada. E nós sabemos que a única coisa que pode, de fato, nos preencher e nos preparar para isso é a palavra de Deus. Portanto, meditar na palavra de Deus vai te levar para um lugar de paz. Essa é a realidade. Sabe, a palavra de Deus, diferente do que algumas religiões pregam, ela não vai trazer um falso positivismo. Ela não nega a realidade para você viver no mundo da lua. Na verdade, a palavra de Deus, ela vai te levar para um lugar onde a sua realidade vai ser transformada por meio da fé. E esse é o poder da palavra, a palavra que está em você, que está habitando em você, por meio do Espírito Santo, quando você aceitou Jesus novamente. Como você aceitou Jesus. Sabe de algo? Muitas vezes nós temos nos concentrado em coisas externas, quando na verdade tudo começa de dentro. O ponto é que muita gente tem perguntado para mim e falado, Caio, como que eu vou me ver livre disso? Como que eu vou ver meus dias com paz? Como que eu vou conseguir vencer a crise de ansiedade, a depressão? Eu tenho feito orações cheias de fé, mas nada acontece. É porque eu quero te dizer hoje aqui, na verdade, esse problema de ansiedade, depressão e coisas do tipo, nunca vão ser resolvidos com uma oração de fé. Heresia, não. Na verdade, a oração de entrega é que resolve isso.
É porque nós resolvemos carregar coisas que não estamos prontos para carregar e, de fato, traz um peso pelo qual nós não poderíamos suportar. Para desfrutar da paz que excede todo entendimento, citada em Filipenses 4, no verso 7, se não me engano, nós temos que abrir a mão de entender. Bill Johnson diz isso. Para se desfrutar da paz que excede todo entendimento, você tem que abrir mão de entender. Abrir mão de entender é abrir mão de raciocinar com determinadas coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos vivendo por meio de raciocínio e nos enchendo do natural, quando na verdade nós deveríamos estar enchendo do sobrenatural. Ei, tem muita gente se enchendo do natural, querendo mover o sobrenatural, e isso não vai acontecer. Para que você possa mover coisas no sobrenatural, nós temos que encher a nossa vida com a palavra do Senhor. E essa é a realidade de qual nós precisamos. Sabe, tudo isso começa em nossos pensamentos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu ouvi um exemplo de uma moça que está nos orientando, eu e minha esposa, né? Aliás, minha esposa está me acompanhando, que vocês não estão vendo ela, mas eu estou. É linda, minha princesa. Beijo, meu amor. É Cleo. E ela está nos orientando, é uma orientadora nutricional, ela. E ela me deu um exemplo que, para mim, assim, eu falei, uau. Ela falou assim, olha, Caio, deixa eu explicar. Eu sofri muito tempo com gastrite nervosa, daquelas bem bravas de ficar mal, daquela coisa toda. E aí, muito tempo, muita gente falou muita coisa, você não pode comer isso, não pode aquilo, mas algo que ela falou mudou a minha mentalidade. Ela falou assim, sabe como que funciona a gastrite? Você come provavelmente algo que não te leva à crise de gastrite diretamente, mas que vai estimular uma determinada irritação. Aí vamos supor que você coma esse alimento na segunda-feira. Aí na terça-feira você o repete, ou come um outro que vai trazer irritação. E na quarta-feira você come um outro alimento que vai trazer irritação. E aí na quarta-feira você sofre uma crise. Percebe que foi algo gradativo, que não foi apenas uma coisa que te levou àquela crise, mas que gradativamente, coisas pequenas que trouxeram uma irritação que provavelmente você nem sentiu, mas aí chegou a crise. Sabe de uma coisa? Eu quero te dizer algo. Nada acontece de uma vez. Na realidade, é algo gradativo, e é assim que funciona com os nossos pensamentos. Tem muita gente vivendo em crise e acha, veio do nada, quando na verdade passou a semana inteira meditando em coisas erradas, se enchendo de coisas erradas, se enchendo de notícias. Sabe de uma coisa? Tem gente que passa o dia inteiro ouvindo nesse tempo quantas mortes, atualização de mortes do coronavírus. Como eu sempre digo, eu respeito demais e tenho, é claro, muita compaixão por todas as famílias que estão passando por isso. Eu entendo, mas não vai mudar nada a gente ficar com a televisão ligada se enchendo disso. Isso gera medo. E sabe que medo é fé no lugar errado? E como que você desenvolve isso? Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o medo? Vem pelo ouvir a desgraça do mundo. Vem pelo ouvir as notícias ruins. E a gente tem se rodeado de notícias ruins, a ponto de que a nossa verdade se torna isso. E sabe de algo? Muitas vezes os nossos pensamentos, eles têm determinado destinos para nós que não são os destinos que Deus sonhou para você e para mim. Como assim, Caio? Provérbios 23 vai dizer, como imagina a sua alma, assim é. Ou seja, aquilo que eu penso aqui, se torna uma verdade aqui, e agora as minhas atitudes produzem isso. Em Romanos 12, que vai dizer sobre a transformação da nossa mente, a palavra ali é metanoia, conhecida de muitos, e essa palavra ela é traduzida como mudança de mente e mudança de comportamento. Perceba que essas duas coisas têm ligação, quer dizer que quando eu mudo aqui, automaticamente o meu comportamento vai seguir essa linha. Uau, eu estou animado, que coisa maravilhosa. Então veja bem, aquilo que tem entrado aqui tem se tornado a minha verdade, e aquilo que se torna a minha verdade me leva a determinadas atitudes. Sabe, tem gente que tem se enchido de coisas e vivido preocupado, e aí as atitudes têm levado ele para um lugar aonde todas as coisas são ruins, e muita gente chama isso de autossabotagem.
que é criar situações onde você é sabotado. Mas o que é essa autossabotagem? É de fato, a autossabotagem começa no momento em que você decide ouvir sugestões malignas, palavras ruins, notícias ruins, porque você ouve de fora, se torna uma verdade dentro e você começa a produzir aquilo. Como fazer o contrário? Ouvir a palavra de Deus, porque ela de fato tem um destino glorioso para você. Ei, Deus já viu o seu futuro e seu futuro é maravilhoso. E para ter acesso a ele, você precisa de abandonar. Essa entrega, esse deixar para o Senhor, é algo que nós não conseguimos fazer muitas vezes. É algo que não conseguimos fazer muitas vezes. Nós seguramos firme. E até o ponto em que nós chegamos falando, não suporto mais, Deus me ajuda. Quando na verdade, Deus nunca quis que você chegasse no momento de desespero. Graças a Deus pela misericórdia que Ele tem de nós, que nos ampara mesmo nesse momento. Mas sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você entregue tudo no início, para que o fim seja proveitoso e maravilhoso. Não que você agarre tudo e segure até não suportar mais. Sabe que crise é isso? Crise é perda de controle. Seja com ansiedade, seja com crise do pânico, seja a própria preocupação. Tem muita gente querendo segurar o controle na mão. Tem muita gente querendo entender a situação. Enquanto está nas minhas mãos, eu consigo fazer. Tem muita gente que entregou a vida para Jesus um dia, mas não entregou os problemas. Não, essa parte eu assumo, Deus. Quando na verdade, de fato, o que Deus quer é que você entregue todas as coisas, e assim você vai se ver livre de todos os pesos. Não, Caio, mas eu não estou preocupado. Eu estou me preparando. Não sou ansioso não, eu sou intenso. Ei, você está enganado muitas vezes. Não estou generalizando, mas a grande parte das pessoas que falam, não, eu não estou preocupado com isso, eu só estou me preparando, porque quando chegar, não, eu estou sendo intenso, eu sou intenso em Deus. Ei, eu vou dizer algo, preocupação não é preparação, intensidade não é a mesma coisa que ansiedade não é a mesma coisa que intensidade. Somente aquele que descansa, desfruta. Somente aquele que abre mão de entender, desfruta de paz. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa preparação que tem envolvido preocupação, eu gosto de dar um exemplo que é, imagine só, você subiu, você tem uma luta e está no ringue. E aí você decide, poxa, minha luta é X horas, e eu vou chegar lá 3 horas antes e vou começar a treinar, no dia da luta. 3 horas antes, porque a hora que o rapaz chegar, eu já vou estar preparado para ele. E aí você sobe e começa a dar vários socos no ar, e vai 3 horas intensas. Quando o seu real inimigo chega, aquele que é o seu opositor, certamente você vai ser nocauteado. Por quê? Porque você já está cansado, você sofreu antes da hora. A preocupação é isso, a ansiedade é isto. Sabe de uma coisa? Deus está te convidando hoje para um novo patamar de vida cristã. Aquele que de fato entendeu que Ele é um bom Pai e que você não precisa se preocupar, porque você tem um Pai onde há uma força infinita para te amparar em todas as áreas. Nós andamos a nossa vida querendo o controle de todas as coisas, porque a perda de controle muitas vezes demonstra para a gente uma fragilidade. A entrega para Deus geralmente acontece no momento em que eu me sinto frágil e sem saída, quando na verdade a entrega para Deus deveria ser no momento em que eu estou forte e entendo, o melhor a fazer é entregar para o meu Pai. O Senhor quer que você desfrute de dias maravilhosos. O Senhor quer que você se encha de coisas maravilhosas. E esses pensamentos vão te levar de fato para onde que Deus quer te colocar. Nós temos um opositor, o diabo. E o único poder que o diabo tem nesse mundo é sugerir algo para você na sua mente. E eu costumo dizer que ele é esforçado. Porque ele insiste em ficar sugerindo coisas para tentar nos atrapalhar. Tem uma frase aqui que eu anotei que é assim, ó. Uma mentira apresentada de maneira inteligente e repetida com frequência suficiente, por fim,
será aceita como verdade. E é isso que ele faz de fato. Ele insiste, 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 até que isso se torne uma verdade para você. Porque ele sabe muito bem que o momento que se torna uma verdade aqui, as suas atitudes já vão te conduzir para o lugar onde ele gostaria. Poxa, Caio, mas se o diabo pode sugerir algo e se isso tornar a minha verdade, eu vou para um lugar de destruição, qual é a minha segurança? Ei, para todas as suas perguntas, para todos os seus problemas, a resposta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta para todas as coisas. Em Hebreus 4 vai dizer que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Eu amo esse versículo. Quando eu penso nisso, eu penso naqueles filmes medievais que tiram aquelas espadas e cortam os membros fora. E eu fico imaginando, a palavra é mais cortante do que isso. Isso é muito afiado. Sabe de uma coisa? Quando a espada de 2 gumes está firmada dentro de você, tudo aquilo que entra de fora, que não é condizente com ela, é cortado ao meio. Como assim, Caio? Como assim cortado ao meio? Entenda algo. Você nunca vai conseguir pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Não, eu consigo sim. Não, veja bem. Você está pensando nesse iPad, por exemplo. E agora você está pensando no microfone. Para você pensar no microfone, você teve que deixar de pensar no iPad. Um pensamento corta o outro pensamento. E sabe que isso é real tanto para a área positiva quanto negativa? Como assim? Você pode se encher da palavra e deixar com que a verdade da palavra corte qualquer mentira levantada pelo diabo. Ou você pode se encher de tudo que está ao seu redor, de circunstâncias, de problemas e coisas que têm que ser levantadas, e quando a palavra vier com a verdade, você vai cortar ao meio, porque você está cheio daquilo que não deveria estar. A palavra de Deus vai fazer o trabalho por si só. Você joga para dentro e deixa que ela faça o trabalho. Joga para dentro e deixa que ela faça o trabalho. Tem muita gente, hoje, você vai ver os relatos de muitas pessoas com relação à questão de suicídio. E a verdade é que muita gente tem colocado como se o suicídio fossem outras pessoas. As pessoas praticaram bullying comigo. Por favor, preste bem atenção nisso. As pessoas praticaram bullying comigo, as pessoas fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, e hoje eu vou tirar a minha vida por causa disso. E as notícias dizem que isso é maximizado na quarentena. Agora vamos entender algo. Se isso é maximizado na quarentena e as pessoas muitas vezes estão sozinhas em casa, a gente vai entender que o problema, na verdade, é muitas vezes consigo próprio. Os pensamentos de outros, as palavras de outros que são ditas a mim, agora se tornaram os meus pensamentos. E com isso, as minhas verdades. E com isso, as minhas atitudes agora vão em direção a isso. Sabe, essa não é a vontade de Deus para você. Talvez você esteja passando por tudo isso, nesse tempo, ou já tem um tempo que tem vivido isso. Eu quero te dizer algo, hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia em que você vai retirar esse peso. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com a verdade da palavra, isso tem a ver com o que Jesus está dizendo, isso tem a ver com o que a palavra diz, com o que Deus está dizendo. Você vai perceber na palavra o tempo inteiro, em Salmos, capítulo 53, verso 22 ou 23, se eu não me engano, vai dizer, entrega ao Senhor porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7, vai dizer, lança sobre Ele as vossas ansiedades. E tem uma versão que no final diz, que eu gosto muito, que fala, porque Ele tem cuidado afetuoso por vós. Perceba que em todo tempo, na palavra, quando o Senhor está falando sobre cuidado, também é falado sobre entrega, porque, de fato, você não pode dividir com o Senhor aquilo que é papel dEle. Enquanto você for senhor do seu próprio cuidado, Deus não pode ser, não pode haver 2 senhores nisto. E eu vou te dizer algo, se você optar por você mesmo carregar isso, e não entregar para o Senhor, vai chegar um momento onde você vai se sentir sufocado.
onde as coisas serão ruins para você. Mas ao contrário disso, eu quero te contar uma boa notícia. Se você deixa isso nas mãos do seu pai, eu posso te garantir, tudo já deu certo. Nada, absolutamente nada vai poder te parar. Porque de fato essa é a vontade do Senhor. Entrega para mim, eu assumo daqui para frente. E descanse, meu filho. E descanse. A vontade de Deus é essa, descansar. As pessoas que têm entrado em contato comigo, muitas vezes eu explico isso e elas não entendem, elas falam comigo, Caio, mas está tão difícil, você não sabe o que é uma crise. Eu já passei, eu quero abrir isso aqui para vocês, eu já passei por isso. Eu tive crise de ansiedade, eu sofri com depressão, eu sei o que é sentir na pele isso. Mas sabe de uma coisa, enquanto eu tentei resolver, não deu certo. Eu não estou aqui tirando mérito de maneira alguma dos profissionais da saúde nessa área, psicólogos, eu amo e ajudam demais. Mas eu estou colocando um mérito na palavra que muitas pessoas não têm colocado. Sabe, o sentimento tem sido uma área esquecida muitas vezes dentro do cristianismo. Muita gente acredita que a praticidade é o que faz o negócio acontecer, quando na verdade existe gente que precisa de um tratamento, precisa de fato de saber lidar com isso. Eu, inclusive, te oriento a procurar um profissional para te ajudar nesse processo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Uma vida de paz. A palavra vai dizer que o Senhor diz, né, que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de bem, não de mal. Sabe, o pensamento daquele que te criou é um pensamento de bem. O pensamento daquele que te formou são bons pensamentos. É aquele que de fato tem sonhado coisas maravilhosas para você. E se você assume essa realidade, descrita em 1 Coríntios no capítulo 2, que vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Se você assume essa realidade, você começa a desfrutar de um futuro maravilhoso. Talvez você esteja passando por um momento agora, onde não há um entendimento, mas por que eu estou passando isso? Mas por que isso está acontecendo? Ei, deixa eu falar uma coisa com você, pode não fazer sentido para você, mas se você entregar para o Senhor, entenda uma coisa, faz sentido para aquele que te desejou antes mesmo de você nascer, faz sentido para aquele que é o seu pai e zela por você. Ele é um bom pai, Ele é maravilhoso, Ele tem zelo por você e Ele não vai te desamparar. Isaías 41:10. Eu acho que é Isaías. Vai falar a respeito de um Senhor que nunca vai nos abandonar. De um Pai maravilhoso, grandioso, glorioso. Aquele que criou todas as coisas e não abre mão de cuidar de você, não abre mão. Ei, eu quero te contar uma boa nova, Deus não está com raiva de você, Deus não se importa com o que aconteceu, Deus não se importa com o que você viveu. Hoje a vontade de Deus é que você venha, Ele está com os braços abertos para te receber e cuidar de você. Ele entende os seus sentimentos, Ele entende o que você está passando, e chegou o momento de você colocar sobre Ele todo esse peso, e de uma vez por todas, desfrutar da tão sonhada vida de paz. O dinheiro realmente não traz paz, ele pode trazer felicidade em muitas áreas, mas ele não vai trazer paz. Um relacionamento não vai trazer paz, um namorado, um marido, um amigo não vai trazer paz, mas o Senhor, aquele que te criou, esse sim, pode te trazer a verdadeira paz. Mas você tem que abrir mão de entender, você tem que soltar essas amarras, você tem que soltar aquilo que te prende de uma vez por todas. E eu sei que abrir mão de uma coisa que não se vê, muitas vezes é difícil, porque a fé de fato é confiar naquilo que não se vê. Mas eu posso te garantir algo, dá certo. Eu estou aqui hoje para te falar isso, dá certo. Eu estou vivendo hoje a melhor época da minha vida. E eu confesso para você que eu não saberia te explicar como eu cheguei até aqui. Porque eu resolvi abrir mão de entender tudo isso. Sabe de algo?
todos aqueles que abrem mão de entender. Muitas vezes eles não vão entender nem a própria trajetória, não vão saber nem como te explicar diretamente. Pode até contar uma história, mas não sabe nem como chegar onde estão. Eu tenho certeza que se você pegar esses passos, guardar eles no seu coração, você vai viver dias incríveis, maravilhosos na presença do Senhor. Muita gente tem me perguntado a respeito de algo que subiu no meu coração. Eu gostaria de falar com vocês que é, poxa, a minha mente, Caio, ela é minha inimiga então, se ela produz todas essas coisas. Tem muita gente sonhando, acreditando nisso, não é nem sonhar, acreditando de fato que a própria mente é aquela que tem sabotado, atrapalhado nesse tempo. Mas eu quero dizer algo para você, como eu disse, a palavra diz que a mente de Cristo é aquela que está sobre nós, e que os pensamentos que excedem todo entendimento é aqueles que guardam o nosso coração. A palavra é cheia de promessas para sermos guardados. Ei, pode cair quantos forem, à sua direita ou à esquerda, mas você não vai ser atingido. O Senhor está cuidando de você, a preservação, a salvação, há anjos ao seu redor. Sabe de uma coisa? Deus já planejou todas as coisas. O único problema pelo qual nós não temos desfrutado disso, de fato é a falta de abrir mão de entender e entregar ao Senhor todas as nossas limitações. Entenda uma coisa, no seu braço há limite, na sua força há limite, mas no momento em que você pega todo esse peso e entrega ao Senhor, não tem limite. E você vai perceber que vai ser leve, assim como Paulo descreve, leves e momentâneas tribulações. Se o dia mau chegar até você, ele não vai chegar mais com toda a força que ele chegava, porque o Senhor é aquele que cuida de você. Lembre-se, nada acontece por acaso. Nada acontece de uma vez, que eu queria dizer. Nada acontece do nada. É isto. Nada acontece do nada. Na verdade, o que aconteceu, lembra do exemplo lá do início? Que vai vir na irritação, vai aumentando. A gente muitas vezes tem deixado isso acontecer. E tem chegado em momentos em que nós não entendemos. Meu Deus, mas por que essa crise me atingiu? Por que essas coisas têm acontecido? Eu vejo gente entrando em desespero hoje porque não recebeu os R$ 600 do governo. Mas eu quero dizer algo para você. O seu pai prometeu em Filipenses 4 que ele vai suprir todas as suas necessidades. E você tem que de fato se manter firme naquilo que ele colocou para você. A palavra de Deus é o nosso amparo, a palavra de Deus é a nossa verdade, a palavra de Deus é aquela que vai nos conduzir, e se ela diz que você é guardado, você é guardado, se ela diz que você é próspero, e nada pode retirar essa realidade. Você pode parecer ao seu redor que você está cercado por muitas coisas, mas você de fato é guardado pelo Senhor, você é preservado por Deus. Chegou o momento de você soltar todo esse peso e de fato desfrutar de tudo que o Senhor tem para você. Desfrutar. No início eu disse que uma oração de fé não poderia resolver o seu problema, mas uma oração de entrega. E é isso que eu quero te conduzir agora a fazer. Eu vou fazer 2 orações, eu quero orar por você e sua casa. E quero orar com você também, te conduzindo nessa oração de entrega. Que foi uma oração maravilhosa que eu fiz na minha vida. E eu não estou falando de entregar a vida para Jesus. Talvez você está olhando e falar, mas eu já sou crente. Eu estou falando de entregar os problemas para o Senhor. A oração de entrega vai pegar tudo aquilo que está em você, transferir para o Senhor. E aí chegou o momento de descansar. Ah, Caio, mas tem muita coisa. Não, chegou o momento de descansar. Ah, Caio, mas a conta. Não, chegou o momento de descansar. Se você estiver descansando, colocando palavra para dentro, estando alinhado com o coração no Senhor, você pode ter certeza que as direções corretas chegarão e o Senhor vai te levar para onde Ele gostaria de estar. Você pode ter certeza, o descanso é o melhor lugar para se ouvir a voz de Deus. Não tem como você ouvir a voz do Espírito Santo se os seus sentimentos estão tão altos, estão tão desorganizados. E parece que quando a gente vai fazer isso, parece que a palavra está atrapalhando muita coisa. Ah, depois que eu comecei a fazer isso que o Caio falou, agora está tudo complicado. Não, a verdade é que a palavra acendeu a luz dentro de você, e toda a desorganização, e todo o problema, e tudo aquilo que havia dentro de você, que precisava ser organizado, agora a palavra está te mostrando, ei, coloca isso aqui no lugar, resolva isso,
Vamos melhorar isso. E você pode ter certeza que você será uma pessoa que vai desfrutar de uma vida de paz. Amém. Vamos orar. Pai, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão aqui em nossa live, assistindo aqui hoje, Pai. Jesus, eu declaro sobre a vida deles agora, que de fato, Pai, a consciência de entrega possa invadir seus corações nesse momento. Eu declaro, Pai, um ambiente propício de paz. Eu declaro paz sobre a sua casa agora. Eu declaro que agora todas e qualquer setas e sugestões malignas caiam agora, em nome de Jesus. Eu mando embora todo espírito de medo, eu mando embora tudo aquilo que tenha tentado te atrapalhar e declaro que na sua vida reinará apenas a palavra do Senhor e a voz do Espírito Santo, e você será de fato uma pessoa livre de todas as amarras. Em nome de Jesus, eu declaro dias de paz. Eu declaro que esse tempo será leve, que esse tempo será fácil. Eu declaro facilidades, eu declaro provisão. Em nome de Jesus. Agora feche os seus olhos comigo para orar a oração de entrega nesse momento. Diga assim: Pai, eu me entrego ao Senhor na totalidade dos meus problemas. Todas as ansiedades, tudo que tem me afligido, eu entrego ao Senhor, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E eu posso descansar. Eu posso ter paz, porque o Senhor me deu a verdadeira paz. Eu abro mão de entender qualquer raciocínio. Eu abro mão de entender qualquer situação que me coloque pressionado. E eu entrego ao Senhor e aguardo em paz as suas instruções. Amém. Saiba de algo. O Senhor preparou para você um tempo maravilhoso. O Senhor preparou para você uma vida maravilhosa. Talvez você não tenha nem vontade mais de viver. E eu quero te dizer algo. Esse destino que tem sido traçado para você e que faz querer você desistir muitas vezes, pode estar sendo traçado pelos pensamentos que você tem aceitado. Faça esse teste. Mude o seu pensamento. Mude a sua forma de dizer. Mude todas essas áreas e coloque a palavra de Deus para dentro. Estude a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você será liberto, transformado e desfrutará de uma vida maravilhosa, da graça de Deus. Porque nela há uma infinitude de coisas maravilhosas, de prosperidade, de vida, de graça sobre você. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Estamos finalizando. Pratique isso. Viva um tempo fácil, mesmo em meio ao tempo difícil, que é isso que Deus tem para você. Deus te abençoe. Um abraço.